Nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que é importante, né? Essa nossa conversa é para ficar gravado, a igreja também estar ciente. Nós retomamos as atividades presenciais, contudo, o nosso compromisso como igreja é atender aqueles e aquelas que não podem vir e também aqueles que decidiram não vir, que ainda estão preocupados e com razão, né? Ainda existe o perigo da contaminação. Então tem irmãos e irmãs que estão ficando nas suas casas e o nosso compromisso como igreja é enviar todos os links dos cultos, do estudo ao redor da mesa. Agora, porém, a escola dominical, o formato dela é ainda por vídeo. A gente grava o nosso estudo da escola dominical e enviamos para você, tanto o dos adultos, comigo, e também a das crianças, você recebe também, é uma participação muito especial. Por isso nós estamos aqui hoje, mais um dia de escola dominical, e nós iremos estudar a palavra do Senhor. Antes de estudarmos a palavra, hoje, domingo, dia 8 de novembro, eu quero orar com você. Vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, suplicamos pela vida de cada irmão e irmã, guarde e proteja cada filho Teu, cada pessoa que está participando desta aula, por este vídeo, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada família, cada pessoa, sustentando. Também suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a atuarmos com segurança, para diminuir cada vez mais as contaminações, não só pensando na Covid, mas em tantas outras enfermidades que o povo, ó Pai, está sofrendo. Nos ajude como igreja a nos importarmos com isso também. Cuida dos teus filhos e filhas, cuida de todo o povo, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema que eu quero conversar com você hoje, e que eu estou propondo, é depressão? Interrogação. Vale a pena viver. Depressão? Vale a pena viver. E o texto que eu quero ler com você está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite gostoso esse do Senhor, não é? Senhor Jesus aqui na comunidade de Mateus, convidando para fazerem parte deste reino, dizendo para aqueles e aquelas que estavam sobrecarregados, para virem até esse Deus, porque o jugo dele é suave, porque ele é manso e humilde, né? Porque nós vamos encontrar descanso em tempos de aflição, em tempos de tensões, né? E por isso eu quero falar com você hoje sobre depressão, que é uma situação presente nas nossas comunidades, presente em nós, seres humanos. Depressão, né, para esse início de conversa, é um estado emocional caracterizado por sentimento de extremo desânimo e tristeza. Nós ficamos muito prostrados, desanimados. É um problema que se manifesta em níveis variados e em qualquer fase da vida, né? Pode ser mais novo, lá na adolescência, ou já mais avançado em idade, pode ser e pode ter a manifestação dessa doença. E como eu já disse, a depressão é considerada sim uma doença e que atinge muitas pessoas nos nossos dias. Quais são as causas? Por que uma pessoa tem depressão? Não, pare, né? Nós já aprendemos aqui que a enfermidade não é derivada ou oriunda do pecado. Não é por causa do pecado que você está se sentindo depressivo, que está sofrendo de depressão, ou se você conhece alguém que está sofrendo. Não entre nessa de querer dizer que é pecado. As causas podem ser, primeiro, biológicas. Pode existir algum desequilíbrio hormonal na vida desse irmão, dessa irmã, ou na sua vida, por conta desta depressão que está aí, que você está vivendo. Também pode ser motivo da sua depressão, causas neuroendócrinas. O que significa uma causa neuroendócrina? Ela está relacionada ao seu sistema nervoso, ou alguma disfunção glandular que esteja ocorrendo aí no seu organismo. E pode também ser, né, genética. Genética
ligada à hereditariedade, né? Então, às vezes o gene aí que vem vindo, né, hereditariamente, você pode ter esse gene e isso pode acarretar uma depressão. E quais são os sintomas da depressão, né? Os sintomas que você pode ter na depressão é tristeza, pode ter ansiedade, irritabilidade, a pessoa fica irritadiça, qualquer coisa ela perde o controle, pode existir desmotivação. Outro sintoma, culpabilidade, a pessoa se sente culpada por tudo, né? Um exemplo, a pandemia afetou e ele perdeu o emprego, a culpa é dele por conta disso, ou dela, não é, né? Todos nós estamos inseridos aí numa crise mundial e sem precedentes, não é sua culpa. Também a desesperança, quando a pessoa está depressiva, ela fica desesperançada, sente uma sensação melhor de desamparo, perde-se a capacidade de experienciar o prazer, né? Não consegue mais imaginar coisas prazerosas e muito menos buscar essas coisas prazerosas. Essas pessoas, quando nós estamos vivendo uma depressão, temos aqueles pensamentos obsessivos, né? Por exemplo, determinada pessoa fica pensando só naquele problema, aquilo volta toda hora, uma crise que ele passou, o fim de um relacionamento, só pensando naquilo, esse também é um sintoma da depressão. E, como dizem os especialistas, a depressão, sim, ela está ligada aos pensamentos e ideias suicidas, por isso precisa de cuidado, por isso a pessoa precisa se cuidar. Outra característica é o isolamento social, né? A pessoa se isola totalmente, você vai falar, olha, a gente está vivendo um tempo, tudo bem, mas nós estamos aí nas redes sociais, você está ligando para as pessoas, com os cuidados você já pode sair para alguns lugares na cidade, né? Isolamento que eu digo é aquele que não fala com ninguém mesmo, decide, desliga o telefone, não quer conversar, você liga para a pessoa, ela não fala mais que 2 palavras quando atende ainda a ligação. Outros sintomas, né, que pode aparecer nas 2 perspectivas é a insônia ou a hipersônia, ou o camarada ou a camarada dorme demais ou dorme de menos. São esses alguns dos sintomas da depressão. Aí você vai me perguntar, mas por que nós estamos tratando de depressão à luz da palavra de Deus? Bom, porque o Senhor aqui está dizendo para nós, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, é isso, porque as pessoas que estão sofrendo, esse evangelho pode sim e deve sim trazer esta segurança, esse refrigério, esse lugar de mansidão, pode trazer esse renovo para quem está vivendo um tempo de depressão. Veja bem, não é apenas o evangelho, mas o evangelho contribui juntamente com os profissionais da saúde, tudo isso ajudando o ser humano na sua integralidade. Sim, a palavra de Deus contribui muito para esse momento. Vou citar aqui um psicólogo, Dr. Gary Collins. Ele analisa os efeitos da depressão numa obra que você encontra nas livrarias, chama Aconselhamento Cristão, da editora Nova Vida. E o Dr. Collins, ele fala aí de algumas perspectivas para nós pensarmos. A primeira perspectiva aí do Dr. Collins que eu queria deixar é a infidelidade e a infelicidade e a ineficiência, né? São aí temas importantes. Infelicidade e a ineficiência. Os indivíduos deprimidos quase sempre se sentem muito desanimados, estão desesperançados, eles são muito autocríticos e chegam a uma condição de serem considerados como miseráveis, né? Para essas pessoas falta muito a energia. Então está aí a infidelidade e a ineficiência. Para ele nada vai dar certo, ele está sempre infeliz, né? Sempre desanimado ou desanimada. Também outra característica, segundo o Dr. Collins, são as reações mascaradas. Reações mascaradas. O que isso significa? A enfermidade fica oculta em muitas pessoas, porém ela se manifesta de algumas formas mutantes, né? Uma forma diferente do que a gente está acostumado ou pensa, né? Pensa que o depressivo é só aquele que está frustrado de uma cama.
Nem sempre, né? Pessoas desesperançadas, que se criticam demais, né? Autocriticam muito, falta de energia, pode ser sintoma de depressão. E aqui também, como reações mascaradas, você pode ter muitas queixas físicas. A pessoa sente dores, um desânimo, uma prostração muito grande. Por vezes também eles têm agressividade, né? A pessoa, quando está depressiva, ela é agressiva na fala, nas atitudes, né? São sintomas que nós precisamos estar atentos e atentas. E outras são as atitudes compulsivas, né? Aquilo que nós já conversamos, ou se alimenta demais, ou dorme demais, ou fica muito tempo no quarto. São atitudes mascaradas que podem denunciar que a pessoa está sofrendo de depressão. Também outra perspectiva são as retrações. A pessoa deseja afastar-se das outras. Retrações aqui são aquilo que nós conversamos, aquelas sensações de necessidade da pessoa ficar sozinha, né? Se desliga de todo mundo, não fala com ninguém, não liga para ninguém. Isso também é um sintoma presente na depressão. E outra situação, o suicídio. Nem todas as pessoas enfermas com a depressão, né, sofrendo com depressão, dizem sobre o suicídio, né, ou demonstram essa atitude de suicida, mas às vezes você percebe nas sutilezas, né? A pessoa não vê mais a beleza da vida, para ela tudo não tem mais sentido. Pode ter certeza que aí tem características de depressão. Agora eu quero refletir com você nos tópicos, né? Nos tópicos para que nós possamos ajudar as pessoas e também nos ajudar a sairmos dessa situação. Primeiro tópico para a nossa reflexão, falando em depressão, se você se encontra ou se você conhece um irmão ou irmã que está sofrendo, é preciso admitir que o problema existe, né? Tem que admitir. O primeiro passo para a cura de qualquer enfermidade é admiti-la, né? Saber que você está com um problema. Ainda que existe um grande preconceito, sobretudo para nós, os religiosos, né, com relação à depressão, porque muitos acham que isso é causa espiritual, mas nós já dissemos aqui, não é espiritual. Então nós precisamos romper essa barreira, né, dentro das nossas igrejas. Não, depressão não é um problema espiritual, é uma enfermidade, como nós aqui, segundo os especialistas, estamos aqui reproduzindo. Então, o primeiro passo é admitir o problema. Segundo, né, para você começar a se tratar ou para indicar algum irmão ou irmã, algum familiar seu que está sofrendo por isso. Valorize a confiança em Deus, valorizar a confiança em Deus. Olha, confiar em Deus é fundamental para nós sairmos desses momentos, né? Porque tem crise na vida que só Deus mesmo para nos ajudar. Eu queria reproduzir com você um versículo bíblico que fala muito dessa necessidade que nós temos de confiarmos em Deus. Diz assim, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que interessante, né? Confiar que o Senhor vai te ajudar nesse momento difícil. Se você se identificou com um desses sintomas, ainda que esteja mascarado na sua vida, confie que o Senhor tem poder para te libertar desse momento. Salmo 112, versículo 7 diz assim: não se atemoriza de más notícias o seu coração. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Também, né, confiar no Senhor, né, ainda que você esteja desanimado com as notícias que você vê nos jornais, nas revistas, mas confie no Senhor. Lembre-se que o seu Deus é grandioso e Ele pode sim e vai nos libertar desses momentos difíceis. Terceiro tópico, procure disciplinar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Procure disciplinar os seus pensamentos e sentimentos. É difícil, por isso que a disciplina vem com muito exercício, né? Procura aí qualquer atleta, por exemplo, ou qualquer estudioso, ele só conquistou a disciplina, ou ela só conquistou a disciplina depois de muito trabalho, depois de muita dedicação e esforço.
Por isso, para nós mudarmos os nossos pensamentos e sentimentos, a gente precisa de muito trabalho, esforço, reflexão. Os pensamentos e os sentimentos negativos somente agravam o quadro depressivo. Então, pensar obsessivamente num problema só faz piorar a doença. Por isso nós precisamos transformar essa realidade. Um exemplo, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí, construir nas nossas reflexões momentos de esperança. Já tentou fazer o exercício de deitar na sua cama e exercitar a imaginação do que você quer fazer, os seus projetos, as coisas legais que você pretende ainda realizar na sua vida? Isso é muito bom, é um exercício. Durante esse tempo que eu fiquei com Covid e eu não podia fazer muito esforço, eu tinha que ficar mais tempo deitado, para não ficar ali pensando na gravidade da coisa, eu procurava deitar, refletir nas viagens gostosas que eu já fiz e tentar planejar novas viagens, etapas, momentos agradáveis, o que eu queria fazer quando eu melhorasse daquela enfermidade. Então, tudo isso é importante para nós disciplinarmos os pensamentos e os sentimentos. Outro versículo para nós pensarmos nisso é Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está aí, Olha que texto para a gente pensar, Lê lá o capítulo todo, o capítulo 4 de Filipenses, você vai aprender aí a exercitar os seus pensamentos e sentimentos para sair desse quadro de pensamentos e sentimentos negativos, obsessivos. Quarto ponto de reflexão. É preciso, depois se você entendeu todos esses passos, admitiu, entendeu que Deus pode mudar a sua vida, disciplina os seus pensamentos, você precisa buscar uma ajuda qualificada. Indique para essa pessoa que você identificou aqui também essas características e que ela pode estar com depressão. Aliás, só o médico pode indicar ou diagnosticar um quadro depressivo. O pastor não tem essa habilidade, o membro da igreja, o presbítero, não. Quem pode identificar é o médico, o psiquiatra nesse momento. Por isso, você precisa buscar a ajuda de pessoas preparadas para expor o seu problema. Não saia contando a sua crise para qualquer uma ou qualquer outra. Procure pessoas de confiança. Você pode falar para alguém sem experiência e essa pessoa te colocar numa situação pior ainda. Por isso, procure uma pessoa indicada para um aconselhamento pastoral, pode me procurar, ou procure algum dos nossos presbíteros que já são instruídos e presbítera instruída para orientar as pessoas, mas sempre com o pastor vai te acompanhar. Nos meus atendimentos eu falo isso, a gente sempre orienta a liderança da igreja no seguinte sentido: o pastor auxilia, mas ele não isenta do tratamento médico. Você vai também adequar o tratamento médico para sair dessa situação. O quinto ponto da nossa reflexão: valorize a convivência com a igreja. Valorizar a convivência com a igreja. É muito importante essa vida comunitária que nós exercemos. Falar, mas a gente não está podendo se reunir. Sim, mas você deve exercitar a sua vida através das redes sociais. Você pode trocar mensagens com algum irmão ou irmã pelo WhatsApp, pelo Facebook. Também você pode participar das nossas reuniões aqui online. Você pode ligar para um irmão e outra irmã. Isso é fundamental. O Dr. Collins, de quem nós extraímos boa parte da lição, ele diz o seguinte: a igreja e as outras instituições sociais podem transformar-se em comunidades terapêuticas, nas quais as pessoas sentem-se aceitas e bem-vindas. Um grupo de pessoas que aprende a interessar-se mutuamente pode fazer muito para suavizar o trauma das crises e suprir a força e ajudar nas necessidades. Ao perceber que não estão sozinhos, os indivíduos em crise conseguem resistir melhor e evitar, assim, depressões graves. Tá vendo?
especialista dizendo dessa importância. Como que nós, igreja, podemos ser comunidade terapêutica? Olha, aceitando as pessoas, tratando elas com dignidade, recebendo bem os nossos irmãos e irmãs, você já está atuando para auxiliar alguém que está vivendo um momento de depressão. Sexto tópico e último também, para nós sairmos dessa condição, é preciso esforço ou esforçar-se para se manter ativo, esforçar-se para se manter ativo. É preciso sempre manter a mente e o corpo em ação, cuidar da espiritualidade, né, do seu relacionamento com Deus, da sua prática cristã, exercitar a tua vida devocional, isso sempre faz muito bem para a tua saúde. Mas também é importante você cuidar do seu corpo. Cuidar da mente é fundamental, mas é muito importante para combater a depressão, cuidar do corpo, né? Procurar fazer atividades físicas, ir regularmente aos médicos, tudo isso auxilia muito. Para concluir então a nossa conversa, né, para você estender aí, e se tiver mais questões aí, pode me procurar, me liga, manda mensagem pelo WhatsApp e nós vamos estendendo a discussão. A depressão é uma doença e deve ser tratada como tal, é doença, e isso não é consequência do pecado, não é enfermidade, nós vimos, pode ser vindas hormonais, né? Enfim, tem várias situações que podem causar alterações químicas no organismo que causam essa depressão. Ainda que na Bíblia, né, na palavra de Deus, esse escrito aqui, a gente não encontra o termo depressão, dizendo assim na sua abordagem clínica, certamente a palavra de Deus, essa que nós temos, tem muito a nos ensinar para vencermos os nossos desafios da vida, sobretudo aqueles desafios quando nós nos sentimos desanimados. Cremos que uma vida de devoção a Deus e a experiência comunitária nossa como igreja são excelentes formas que nos proporcionam uma vida plena e saudável, são excelentes formas de nós vencermos essas dificuldades que estão presentes em muitos de nós. O cuidado com a saúde espiritual, a experiência de fé e a vida comunitária da igreja nunca excluem o auxílio importante do trabalho de um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista, enfim. Bem, essa é a conversa que nós queremos deixar para você. Espero que tenha sido relevante para a sua vida, como foi para a minha. Que Deus abençoe ricamente a nossa comunidade. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe.